Pessoal, nas aulas 3 e 4 de estimulação de bebês, eu começo ali colocando para vocês que existem as diretrizes para a estimulação. E volto a reforçar, a estimulação ela não é somente para bebês deficientes. Todo bebê precisa ser estimulado, muito estimulado, tá? Desde o seu nascimento. Então, independe se ele tem ou não alguma deficiência, eles precisam de experiências táteis para o cérebro desenvolver a conexão, né, dele com o resto do corpo. E essas experiências são tão vitais quanto os nutrientes e as vitaminas. Então, é importantíssimo. E aí, eu coloco várias imagens para vocês, do bebê deitado, né, brincando com as coisas que estão penduradas. O outro são bebês em volta de um tapete que, assim, tem um piso, e aí eles colocaram diferentes pedrinhas, tampinhas, para que os bebês sintam, né, essa diferença tátil, né, do que é duro, do que é mole, do plástico. Então, a estimulação precoce é uma ciência baseada principalmente na neurociências, na pedagogia e nas psicologias cognitivas e evolutivas. É implementada por meio de programas construídos com a finalidade de favorecer o desenvolvimento integral da criança. Então, ela vem aí para ajudar no desenvolvimento, se destina às crianças de 0 a 3 anos de idade, pois é esta idade que o cérebro se forma em 60%. Então, tanto faz se a criança for deficiente ou não, de 0 a 3 anos, desde que está no seu ventre até os 3 anos, estimule, estimule, estimule. Quanto mais estímulo, mais a criança se desenvolverá. Após os 3 anos, ela já não desenvolve tantos neurônios assim. Né? Fica evidente que a estimulação da criança, desde a maternidade, é fundamental para adquirir qualquer habilidade muito mais fácil, ocorrendo a maior maturação do sistema nervoso. Então, quanto mais eu estimular a criança, né, mais ela se desenvolverá. Desde o nascimento até os 3 anos de idade, o desenvolvimento neural dos bebês alcança seu nível máximo. A partir dos 3 anos, começa a decrescer até sua total eliminação aos 6 anos de idade, quando já estarão formadas as interconexões neurais do cérebro do bebê, fazendo com que seus mecanismos de aprendizagem sejam parecidos ao de uma pessoa adulta. É claro que continuarão aprendendo, mas não ao mesmo ritmo e com todo o potencial de antes. E aí vem aí as diretrizes educacionais sobre a estimulação precoce, que é de 1995, que fala o quê? Que é o conjunto dinâmico de atividades e recursos humanos e ambientais incentivadores que são destinados a proporcionar à criança, nos seus primeiros anos de vida, experiências significativas para alcançar o pleno desenvolvimento do seu processo evolutivo. E ela tem como objetivo definir a abrangência de programas de estimulação precoce, assim como promover serviços, diretrizes, normas, procedimentos que norteiam suas atividades conforme, né, os progressos científicos e tecnológicos relativos à estimulação precoce e fundamentar a implantação e a atualização adequada dos programas destinados às crianças deficientes em seus primeiros anos de vida, que é a fisioterapia, a fonoaudiologia, para que essa criança possa desenvolver a fala, o sistema psicomotor. Então, ela precisa também desses outros profissionais, né? O psicólogo, para ir acompanhando esse desenvolvimento cognitivo. Então, a criança com deficiência, ela tem que ter um atendimento bem maior e especializado de diversas áreas. Aí tem imagens aí das crianças com macarrão, com gelatina, sentada na bola para desenvolver o equilíbrio,
a questão do neural também, né? O tônus muscular. Tudo isso é importante. E o objetivo principal da estimulação precoce é propiciar o desenvolvimento de habilidades básicas da criança com um atraso no desenvolvimento em seus primeiros anos de vida, ou ainda bebês de alto risco, com o intuito de prevenir e minimizar os déficits futuros. Nós tivemos aí, aquele período da epidemia da Zika, muitas crianças que nasceram com microcefalia. E essas crianças precisam de muito estímulo, assim como as crianças com síndrome de Down, que demoram mais a desenvolver o tônus, a andar, a falar. Então, eles precisam de um atendimento mais específico, mais pontual, para que possa ajudá-los a desenvolver, assim como outras deficiências também. Estou citando essas, mas a gente sabe que são muitas. Então, a estimulação precoce, ela utiliza experiências significativas nas quais participam os 5 sentidos, a percepção e o prazer da exploração, o autocontrole, o descobrimento, a expressão artística e o jogo. É importante o reconhecimento dos vínculos afetivos sólidos e uma personalidade segura, já que seu objetivo principal é desenvolver a inteligência. Bebês que sofrem de carência de estímulos corporais e ambientais adequados podem apresentar dificuldades no decorrer de outros estágios do desenvolvimento. Bolsanello, que é um autor que estuda isso, esclarece que uma das funções da estimulação precoce é oferecer suporte e apoio à mãe com o intuito de facilitar a interação mãe e bebê e para que ela perceba que seu filho é capaz de realizar as atividades, né? Então, durante muito tempo, quem tinha filho com qualquer deficiência, essa criança era considerada um monstro, um inútil, né? As famílias às vezes escondiam, ninguém nem sabia que dentro de uma casa tinha algum deficiente, ou muitas vezes abandonava, deixava a criança órfã, matava. Hoje não, hoje ele é reconhecido, ele pode e deve ir para uma escola de ensino regular, ele tem direito a um profissional que o atenda na sua deficiência. Então, hoje a gente sabe que a criança deficiente, ela pode sim aprender e se desenvolver, mas é necessário estímulos. Jogos e brinquedos ajudam a manter o tônus muscular e o controle de postura. As brincadeiras são importantes nos primeiros anos de vida da criança. Por quê? Porque elas permitem a repetição de diversos movimentos que são fundamentais para o desenvolvimento saudável do bebê, né? E aí nós vamos ter várias imagens nos slides de vocês. Na estimulação precoce, é importante respeitarmos as etapas da evolução motora. A estimulação ela favorecerá o desenvolvimento global do bebê, visando o ritmo do seu desenvolvimento individual, pois nenhuma criança é igual a outra. A fala desempenha um papel importante na formação e organização do pensamento complexo e abstrato individual. A palavra dá forma ao pensamento, criando novas modalidades de atenção, memória e imaginação. E a linguagem sistematiza a experiência direta da criança e serve para orientar todo o seu comportamento. A fala influencia no desenvolvimento do autoconceito da criança. E esse autoconceito é a resposta à seguinte pergunta: quem sou eu? Né? O autoconceito é formado a partir da imagem corporal que vai sendo construída a partir da sensibilidade sinestésica e tátil da relação mãe-bebê e posteriormente vai se consolidando por meio das relações com outras pessoas, né? E Arantes ela nos adverte para a necessidade de se ter uma escola que forme os profissionais
para obterem atitudes positivas em sua prática docente, promovendo resultados na ação pedagógica. Então, o vínculo afetivo, a afetividade, a forma como se dá a maturação biológica e cerebral, o desenvolvimento motor, todos estão diretamente relacionados ao processo de aprendizagem e vice-versa. Então, a qualidade de desenvolvimento de todos esses aspectos irão influenciar a formação da identidade da criança. Por isso, a importância da estimulação precoce. Ser estimulada precocemente é fundamental para o desenvolvimento futuro da criança, seja ela deficiente ou não. Aí nós temos diferentes formas de estimulação. Temos as centradas em atividades e experiências, que é definir a experiência de aprendizagem, se será a visita a um parque, por exemplo. Criar um ambiente que tenha estímulos variados e que considere os diferentes campos do conhecimento e as áreas do desenvolvimento, sempre considerando o interesse e a idade da criança. Eu postei lá na plataforma para vocês, tem um vídeo de uma escola montessoriana, que seria bem interessante que vocês lessem, assistissem, para ver como funciona, né? Potencializar essa interação social, a linguagem verbal, corporal, assim como o contato das crianças com o meio apresentado. Permitir que as crianças disponham de tempo necessário para familiarizar-se com o ambiente, poder explorá-lo. Permitir que elas iniciem suas próprias atividades ou jogos, dando-as autonomia. Gente, dar autonomia não é deixar as crianças numa sala cheia de brinquedos e falar no telefone, no WhatsApp para outro canto. Como eu disse no começo, nunca tirar os olhos de uma criança nem por um segundo. Uma vida. Você não pode, nem por um segundo, se afastar, tá? Ou ir fazer outra coisa, deixar a criança ali. A estimulação também, experiências ou projetos, essa abordagem, ela procura que as experiências pontuais sejam vivenciadas de forma momentânea, como, por exemplo, um espetáculo de teatro, com todas as crianças. Aqui não tem tanto, tem ali no Bosque dos Ipês, todo domingo, um teatro infantil, mas nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, tem tanto teatro como cinema próprios para bebês, né? Para as mães que vão com seus bebês. Então, essas experiências centradas em projetos implicam em objetivos mais elaborados e colocam a criança na participação e na elaboração do projeto. E essa abordagem exige sim, um tema concreto, que será trabalhado de forma exaustiva, considerando a maior quantidade de perspectivas para que as crianças ampliem suas vivências em relação a esse tema. E tem o projeto Identidade, Tudo Sobre Mim. Sempre as escolas fazem, né? Trazer as imagens, as fotos do bebê, das pessoas que moram com esse bebê, que cuidam desse bebê, tudo sobre esse bebê, como nasceu, onde nasceu, quantos quilos. Então, isso vai formando uma identidade positiva. Toda sala de educação infantil, do berçário até, tem que ter espelho para que a criança se veja, se reconheça, conheça as partes do seu corpo, saiba que ela é diferente das outras crianças, mas isso não a torna inferior e nem é melhor a nenhuma outra. Ela é diferente, só isso, mas isso não inferioriza. E aí nós temos a estimulação unissensorial, que foca a vivência de um único sentido por vez, e a multissensorial, que trabalha os vários sentidos de uma só vez, estimulando o paladar, o olfato, o tato, a visão, a audição, tudo junto, né? Então, é um único estímulo. Multi, os 5 sentidos da gente é estimulado. E aí, eu coloco alguns modelos de imagens ali de modelos de materiais de estimulação. E é importante considerar sempre a inter-relação do desenvolvimento sensorial
linguagem, da personalidade. Por todos esses dependem um do outro para sua maturação. Então, olha, sensorial, motor, linguagem, personalidade. Todos se desenvolvem juntos e um depende do outro. Então, existem programas focados somente nas inteligências múltiplas, orientado para o cognitivismo. E aí vem as teorias das inteligências múltiplas, que foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Howard Gardner. E o que ele traz? Que as inteligências são lógica, voltadas para conclusões baseadas em dados numéricos e na razão. As pessoas com essa inteligência possuem facilidade em explicar as coisas utilizando fórmulas e números. A inteligência linguística, que é a capacidade elevada de utilizar a língua para comunicação e expressão. Os indivíduos com esta inteligência desenvolvida são ótimos oradores e comunicadores, além de possuírem grande capacidade de aprendizado de idiomas. A inteligência corporal, que é a grande capacidade de utilizar o corpo para se expressar ou em atividades artísticas e esportivas, né? Um campeão de ginástica olímpica, um dançarino famoso. A inteligência naturalista, que é voltada para a análise e compreensão dos fenômenos da natureza, que são os físicos, os climáticos, os astrônomos, os químicos. A inteligência intrapessoal, que pessoas com essa inteligência possuem a capacidade de se autoconhecerem, tomando atitudes capazes de melhorar a vida com base nesses conhecimentos, a pessoa que se autoconhece. E a interpessoal, que tem a facilidade de estabelecer relacionamentos com outras pessoas. Indivíduos com essa inteligência conseguem facilmente identificar a personalidade das outras pessoas, costumam ser ótimos líderes e atuam com facilidades em trabalhos em equipe. Tem a inteligência espacial, que é a habilidade na interpretação e reconhecimento de fenômenos que envolvem movimentos e posicionamentos de objetos, né? Um jogador de futebol, por exemplo, ele possui essa inteligência, pois ele consegue facilmente observar e analisar onde que está o outro jogador e jogar a bola lá no pé dele. Então, a espacial é você saber, né, se localizar geograficamente, ter essa noção de espaço-tempo, né? A inteligência musical, ela é voltada para a interpretação e produção de sons com a utilização dos instrumentos musicais. Então, entre as áreas do desenvolvimento também estão a sensação e a percepção, a coordenação motora, a inteligência, a linguagem e a área socioemocional. Todas elas ligadas ao crescimento da maturidade da criança. A abordagem centrada nos campos de aprendizagem irá trabalhar diferentes áreas do conhecimento da criança, podendo a criança decidir por quais áreas irá explorar. Mas a gente tem que oferecer todas, e aí a criança escolhe. Então, nós temos a estimulação baseada no construtivismo ou em uma transmissão, aquisição do conhecimento. Na abordagem construtivista, a criança terá a possibilidade de construir e viver suas próprias experiências de aprendizagem. Eu coloquei lá nos slides imagem das crianças fazendo a atividade em grupo. Elas estão fazendo uma atividade de matemática, cada uma com tampinhas, mas elas estão em grupo. Não está cada uma na sua carteira, uma olhando o pescoço da outra, não. Estão em frente aos seus colegas, frente a frente, com situações de desafios, desenvolvendo juntos uma atividade. Então, esse fazer junto, fazer com o outro, né, é a criança dar a ela a possibilidade da experiência da aprendizagem. Na abordagem natista, ela investe maior quantidade de estímulos, pois acredita que é possível que a criança incorpore de uma vez só vários conhecimentos. Assim, a criança é exposta a maior quantidade de informações de uma só vez. Músicas, desenhos, cores, animais, entre outros, tudo numa única vez. Então, os professores podem adotar ações específicas para tornar possível a participação efetiva dos seus alunos e alunos deficientes por meio de
planejamento de tempo suficiente para a conclusão das tarefas. Se eu sei que meu aluno tem dificuldade, eu tenho que planejar pensando que os meus alunos não são iguais, cada um tem um ritmo de aprendizagem, então eu tenho que preparar a minha aula, planejar a minha aula pensando nisso. O planejamento de oportunidades que sejam necessárias para o desenvolvimento de habilidades em aspectos práticos do currículo, identificação dos aspectos do programa de estudo, das metas de aquisição escolar que possam apresentar dificuldades específicas para os indivíduos, participar e colocar em prática uma estimulação precoce é uma decisão íntima dos pais. E se optarem por este caminho de estímulos, isso deve ser feito o mais rápido possível. Veja, participar e colocar em prática uma estimulação precoce para crianças deficientes é uma decisão íntima dos pais, ok? É indiscutível o benefício que traz para qualquer criança, independente da sua condição física, intelectual e emocional, um programa de educação infantil do crescimento até os 6 anos de idade. Os programas de estimulação precoce, ele tem por objetivo cuidar o desenvolvimento das possibilidades humanas, de habilidades, de promoção da aprendizagem, da autonomia moral, intelectual e, principalmente, valorizar as diferentes formas de comunicação e expressão artística. Então, para a aplicação de um programa de estimulação é necessário o quê? Planejamento prévio das atividades, que responda aos conceitos claros e objetivos definidos, levando-se em conta a etapa do desenvolvimento em que a criança se encontra, a idade, as habilidades e as destrezas. A partir da metodologia e de estratégias pedagogicamente construídas, devem-se criar espaços afetivos e condições necessárias para que as crianças cresçam ágeis e seguras de si, mostrando suas potencialidades. Então, é papel do pedagogo e da pedagoga formular e promover estratégias que visem favorecer o desenvolvimento cognitivo, levando em consideração todos os outros aspectos que interferem no desenvolvimento global da criança. É papel do pedagogo formular e criar estratégias que visem favorecer o desenvolvimento cognitivo, levando em consideração todos os outros aspectos que interferem no desenvolvimento global da criança. Muito obrigada pela participação e eu estou à disposição de vocês para responder as perguntas, tanto pela plataforma como no grupo do Whats. Um grande beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa.